E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 14ª aula de História do Brasil. E na aula de hoje nós damos continuidade. Estamos chegando no finalzinho já do Segundo Reinado. Então, pega o teu todinho, a tua caneta marca-texto e bora pra aula, moçada! Galera, como vocês bem sabem, na última aula nós trabalhamos a questão abolicionista, dedicamos toda uma aula para falar sobre a abolição da escravatura no Brasil, e na aula de hoje a gente continua falando dos principais motivos para a queda do Império. Hoje a gente fala da questão republicana, da questão militar e da questão religiosa, certo? Então vamos lá. Galerinha, começando com a questão religiosa, é bem simples, não tem segredo. De modo geral, Dom Pedro vai perder o apoio que ele tinha na Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica Romana, certo? A que fica lá em Roma, vai lançar a bula Syllabus Errorum, lá em 1864. Moçada, entendam bula como um documento oficial lançado pela Igreja Católica, certo? A Igreja Católica Romana. Entendam também como uma espécie de decreto válido apenas para as igrejas, certo? Então o que acontece, galera? Nessa bula, o Papa Pio IX, ele, dentre outras coisas, colocou que os maçons não poderiam ser membros da Igreja Católica. Tá, professor, qual que é o problema nisso? O problema, meus queridos, é que Dom Pedro era maçom. Então, moçada, por conta disso, estava armado o barraco. Dom Pedro II não ia seguir essa ordem da bula Syllabus Errorum, porque dentro da Constituição Nacional de 1824, se vocês lembram bem, eu falei disso na aula de Primeiro Reinado, existia um termo que era o beneplácito. O que é o beneplácito mesmo? Vamos lembrar? Nada mais era do que o direito do imperador em interferir sobre ordens do Papa na igreja aqui do Brasil, certo? Então, basicamente, o Dom Pedro falou assim para os bispos aqui do Brasil: galera, o Papa lançou essa tal de bula aqui que está proibindo os maçons de frequentarem a igreja católica, participarem da igreja católica. O que acontece? A gente vai simplesmente ignorar essa parte da bula, certo? Só que alguns bispos não aceitam essas decisões do Dom Pedro II, porque eles acreditavam que a ordem maior deveria ser da igreja e não do imperador, tudo bem? Em represária, o Dom Pedro II manda prender alguns desses bispos. E aí a gente chama atenção para dois bispos em específico, o bispo de Olinda e o bispo de Belém do Pará, tudo bem? Meus queridos, essa decisão do Dom Pedro II de não acatar as ordens da Igreja Romana vai fazer com que crie um grande atrito entre Igreja Católica Brasileira e o próprio Dom Pedro II, certo? Inclusive, essa atitude de mandar prender dois bispos vai criar uma certa impopularidade do Dom Pedro com a população, certo? Então a questão religiosa é isso, moçada, a perca de apoio do Império pela Igreja Católica, tudo bem? Meus queridos, falamos agora sobre a questão militar. Nós já vimos que muito dessa crise no Império vai começar lá na Guerra do Paraguai, lembram? Então, olha só, com a vitória na Guerra do Paraguai, muitos dos militares que sobreviveram e regressaram ao Brasil, eles acreditavam que voltariam para cá com uma moral muito grande. Afinal de contas, eles haviam vencido a guerra, eles haviam acabado com a ameaça do Solano Lopes, só que não foi o que aconteceu. Então, moçada, Dom Pedro, aos olhos dos militares, não fornecia a eles, os militares, todo o prestígio que eles mereciam, certo? E não só isso. Faltou de Dom Pedro investir em infraestrutura para o exército. Lembram que eu falei para vocês que com a Guerra do Paraguai, nós temos a criação do exército, a formação de fato da instituição exército, tudo bem? E depois da Guerra do Paraguai, Dom Pedro não investe nessa instituição. Isso vai gerar uma crise muito grande. Vai gerar por parte do setor militar uma insatisfação muito grande com o imperador, tudo bem? Moçada, além disso, alguns soldados, alguns militares começaram a se manifestar publicamente contra as atitudes do governo, certo? Contra as atitudes do imperador. Em resposta, Dom Pedro II começou a censurar essas manifestações. E naturalmente isso vai deixar a situação de Dom Pedro II com os militares muito mais complicada. Galera, a gota d'água para o setor militar foi quando Dom Pedro mandou prender dois militares de alta patente, certo? Primeiro, o Antônio Sena Madureira, ele foi acusado de corrupção logo após ter criticado publicamente o governo, certo?
O Ernesto Augusto da Cunha Matos, ele era um militar que apoiava a abolição da escravidão lá no Ceará, certo? Então perceba que complexo isso. É um militar que apoia a abolição da escravidão durante um período imperial que foi pautado nessa mão de obra escravizada. Tudo bem? Então percebam essas complicações. Dessa forma, moçada, tudo isso que eu falei para vocês vai enfraquecer muito a relação do Dom Pedro II com a ala militar, tudo bem? E a gente tem que pensar que o exército, nesse sentido, nesse contexto, enquanto instituição, era cada vez mais uma instituição modernizadora, ou seja, uma instituição positivista, certo? Que enxergava a monarquia como algo atrasado e obsoleto, tudo bem? A gente tem que lembrar também que a presença de muitos soldados negros na corporação vai fazer com que se crie um certo movimento abolicionista dentro do próprio exército, certo? Então isso tudo vai enfraquecer muito essa relação império-exército, imperador e exército. Tudo bem? Chegamos então à questão republicana. Agora temos um ideal republicano, perambulando pela monarquia. Tudo bem? Então olha só, moçada, essa caminhada republicana, a gente pode dizer que ela começa ali pelo dia 3 de dezembro de 1870, quando foi publicado no jornal A República o Manifesto Republicano Brasileiro, certo? De modo geral, galera, o manifesto ele era claramente uma oposição à monarquia brasileira, certo? Tendo como uma das principais críticas a presença de um monarca descendente de Portugal governando o Brasil, tudo bem? E é claro que além disso existia toda a crítica à política monárquica, certo? Mas olha só, lá por volta de 1873 foi criado o Partido Republicano Paulista e agora nós temos a elite paulista, principalmente a elite do café, atuando politicamente, certo? Então vamos ver isso aí. Meus queridos, como vocês bem sabem, o estado de São Paulo, nesse contexto, a província de São Paulo, vai adquirir um poder econômico muito grande por conta principalmente do café, certo? E o que acontece? São Paulo, apesar de ter adquirido todo esse poder econômico, não tinha muita representação no Congresso, certo? Você não tinha muitos políticos paulistas que representassem os interesses da elite paulista no Congresso, atuando na política brasileira, certo? Então o Partido Republicano Paulista ele vem nesse sentido, para tentar fazer com que haja uma maior participação dos interesses dessa elite paulista no governo, beleza? E aí, basicamente, a crítica desse Partido Republicano Paulista, o PRP, vai ser principalmente a crítica ao centralismo do trono, certo? E a falta de participação da elite republicana, tudo bem? De modo geral, moçada, a gente tem que lembrar que o partido ele propunha uma reforma pacífica, ou seja, eles não tinham o objetivo de tomar o poder pelas vias violentas, por vias de revoltas, certo? De modo geral, os republicanos queriam a implementação de uma república federativa. Beleza, moçada, mas e quem que apoiava, quem que participava desse partido? Bom, galera, o Partido Republicano de São Paulo vai contar com um forte apoio de médicos, engenheiros, jornalistas, advogados, alguns comerciantes, profissionais liberais, enfim, mas principalmente, uma coisa que a gente tem que ter em mente, contava com um massivo apoio dos fazendeiros do café lá do Oeste Paulista, certo? E olha só, meu pequeno Jedi, lembra de uma coisa, na última aula sobre abolição eu falei para vocês que existia uma certa elite de uma certa província que produzia um certo produto que a gente toma com leite, que não queria o fim da escravidão. Exatamente, se acertou. Essa mesma elite paulista, essa elite do café aqui de São Paulo, que não vai querer o fim da escravidão, tudo bem? Por isso, galera, o Partido Republicano de São Paulo procurava não tocar nesse assunto da abolição, certo? Para não perder o apoio dessa elite do café, que era muito poderosa economicamente, tudo bem? Então, moçada, a gente pode entender que o movimento republicano no Brasil, ele era um movimento que se dizia modernizador, que queria modernizar as instituições, mas quando a questão era sobre a abolição da escravidão, eles não tocavam no assunto, certo?
Então a gente pode entender que o Partido Republicano se mostrava muito oportunista, porque para não perder o apoio da forte elite cafeeira, que também era escravista, eles calaram-se, certo? Eles ficavam quietos. Não vamos opinar sobre a abolição da escravidão, beleza? Galerinha, todos esses fatores, todas essas questões que nós comentamos aqui, desde lá da Guerra do Paraguai, passando pelo período abolicionista do Brasil, passando pela questão religiosa, pela questão militar e agora pela questão republicana, vão influenciar de maneira direta para acontecer a proclamação da República. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Fiquem bem tranquilos que a gente vai destrinchar a proclamação da República e vocês vão sair daqui entendendo tudo. Demorou? Então agora a gente pode fazer uma questãozinha do Enem ou de algum vestibular para vocês detonarem no final do ano. Ou no começo do ano, né? Eu não sei como é que vai ser todo esse negócio de adiar o Enem ou não. Mas enfim, vamos lá. Então vamos lá, galera. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dentre as causas da proclamação da República em 15 de 11 de 1889, não é correto afirmar. Olha só, presta atenção. Não é correto afirmar. Pausa o vídeo, tenta responder e daqui a pouco você volta pra gente conferir a tua resposta. Moçada, vamos lá. Letra A. Ocorria descontentamento nos quartéis em decorrência da questão militar. Opa, letra A tá certinha, foi isso que a gente acabou de ver nessa aula. Letra B. Ocorria indiferença da Igreja Católica ante a sorte da monarquia, originária da questão religiosa, e prisão anterior dos bispos de Olinda e de Belém do Pará. Não, letra B também está correta, a gente viu que existiu todo esse conflito da questão religiosa. Letra C. Os fazendeiros ou cafeicultores da província do Rio de Janeiro estavam irritados, pois perderam todos os seus escravos em decorrência da Lei Áurea. Aqui está falando daquela insatisfação da elite brasileira escravista naquele contexto por conta da Lei Áurea. Nós vimos isso na última aula, então também está correto. Letra D. A influência da filosofia positivista estava presente principalmente entre a jovem oficialidade do Exército. Está corretíssima, moçada. Eu acabei de falar para vocês que existia toda uma corrente positivista que vai influenciar o Exército nesse sentido. Então, por consequência, a resposta certa é a letra E. A oficialidade da Marinha de Guerra era tão republicana quanto a do Exército, visto ter a mesma origem social, popular e até humilde. Essa aqui não está fazendo muito sentido, nós acabamos não falando sobre isso, né? Então, letra E é a resposta correta. Meus queridos, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que eu vejo você na semana que vem. Um beijo no coração e tchau! Até o próximo vídeo.